Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, a quem nesta hora elevamos os nossos sentimentos mais purificados, para sentir-lhe a presença em nossas vidas. E juntos, envolvidos neste manancial de amor, caminharmos em ações constantes no bem, desprendendo de nós os nossos melhores sentimentos, que os nossos pensamentos sejam alimentados pela luz da verdade, e que as nossas ações reflitam o mundo íntimo que estamos construindo. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que a nossa pequenez seja suprida pela vossa misericórdia e que todos os nossos irmãos em humanidade recebam o influxo do seu amor através dos mensageiros dispostos a servi-lo, onde quer que se encontrem. Faça-nos, Senhor Jesus, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Mestre. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e dentro das aflições terrenas, vamos buscar o remédio para os males que nos atormentam, no item o mal e o remédio. O remédio que nos há de curar é o ajuste com as leis divinas. Esse é o remédio que cura, porque recupera o que o espírito trouxe de desatinado, de desarvorado, de desajustado, trazendo pendências evolutivas muito expressivas, e essas pendências são parceladamente trazidas em cada existência na proporção dos nossos ombros, na proporção da nossa estrutura moral. E, portanto, essa é a justiça amorosa de Jesus por nós. Então são várias as provas que são para nós verdadeiros remédios, muitas vezes amargos. E o último remédio, vamos dizer assim, né, que recupera a saúde moral do ser espiritual é o perdão. A saúde moral do ser espiritual. Porque o perdão é tão superlativo que ele se equivale à prática da caridade. Então, também existem outros tormentos que mais especificamente precisamos abordar e que Santo Agostinho, nesse item, diz assim: que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, nós conheceremos os sinais que vão nos levar à nossa libertação. É a fé o remédio certo do sofrimento. Esse sofrimento principalmente ligado às obsessões cruéis. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera, ou tal chaga, ou tal tentação, ou tal prova. Sempre vamos recordar que é a fé. Para nós falarmos do processo desobsessivo natural através da estruturação da fé, isso é um grande avanço de compreensão nossa,
Porque por muito tempo pensou-se que a desobsessão seria a interferência dos espíritos superiores em retirando de nós os nossos pretensos desafetos. Isso também ocorre porque nós merecemos tréguas para recuperar as nossas forças. Mas o processo de desobsessão pela fé acontece à medida em que as nossas obras derivadas da fé, que são valores morais construídos intimamente, vão desestabilizar as ligações fluídicas antigas, talvez seculares, de que nós temos com esses nossos hoje desafetos que ontem privaram da nossa intimidade. Ontem foram comparsas, cúmplices, companheiros de jornada e que hoje se apresentam num processo de vingança porque nós estimulamos tanta dor a esse espírito, tanto mal fizemos que hoje esse mal habita em nós. E a fé, ela é um antídoto capaz de desmobilizar o mal que há em nós pela crescente substituição do bem constante quando essa fé é operosa, quando essa fé passa da simples crença para a experiência daquilo que eu já creio. Ora, se eu tenho mínima experiência sobre o que eu creio, a experiência gerará necessariamente a fraternidade, a solidariedade, e é nesse aspecto em que eu vou desplugando, simbolicamente falando, as conexões energéticas antigas com os meus desafetos pelo mal que há em mim. Então, o que nós precisamos desmobilizar em nós para o processo da autodesobsessão é o processo de restauro do arranjo energético do perispírito. Então a gente trouxe uma lição que a gente vai começar hoje para falar dessa fé que realmente resolve os problemas obsessivos, que chama purificação íntima. É caminho, verdade e vida. É muito interessante porque como que nós vamos começar o processo da autodesobsessão? Eurípides disse que aquele que conhece Jesus, ou que conheceu Jesus, já começou o seu processo de autolibertação e de desobsessão natural. Porque quando nós estamos em sintonias elevadas, os nossos obsessores podem estar ao nosso lado, mas nós não alcançaremos a vibração. Eles não alcançarão o nosso pensamento por uma diferença de potencial, de sintonias, de construções mentais. Então, Emmanuel traz a citação de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Isso é a ação transformadora que só a fé viva, e por fé viva estamos falando fé com obras, pode restaurar. Então, o processo da desobsessão é um processo de purificação íntima naquele núcleo, porque não na totalidade, mas naquele núcleo que é uma temática que eu trouxe nessa existência para resolver e transformar. Então, cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam. Essa é aquilo que conhecem de nós exteriormente. E a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer os testemunhos. Então, chega um momento em que a vida íntima e a vida externa é a mesma coisa, que é um alinhamento, é a chamada postura. Em qualquer lugar, nós somos aqueles que cometemos deslizes, que temos fragilidades, seja na casa espírita, seja no nosso lar, na sociedade, nós somos os mesmos. E essa linha de transparência é um grande avanço, porque o espírito não precisa mais dos disfarces para se manter socialmente equilibrado. Porque o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí
os seus fundamentos. Então, o externo precisa ser o espelhamento do mundo interno. E para isso, a nível de obsessores, os nossos desafetos, vamos assim chamá-los, estão à espreita de perceber se nós temos transformações significativas ou se o mundo externo nosso é mas aquilo enquistado na minha memória é a mesma vibração. E eles vêm nos dizer que isso que nós falamos e fazemos é externo. Quando que eles vão ceder às nossas mudanças? Quando as mudanças forem íntimas. E não importa que eles não as compreendam, importa que nós saibamos que estamos resolvendo em nós o mal que nos atormenta. Esse é o remédio. Nós resolveremos os males que me atormentam, que nos atormentam. E então, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação, porque nós estamos num planeta provacional e expiatório. Então, ou nós trouxemos provas, ou trouxemos expiações. E ambas as situações são de ajustes com a lei. Quando nós já vencemos as grandes provas, aí nós já estamos no ponto da reparação, que não são as grandes dores, mas é aquilo que o mundo requer de nós como testemunhos dioturnos, de que todo o bem que eu deixei de fazer, hoje eu posso fazer. Isso é ação reparadora. Então, tanto o ajuste com a lei divina, quanto a ação reparadora, são processos de desobsessão natural, porque eu vou desvincular as referências perispiríticas que marcam a minha ligação com as tramas escusas do passado e com isso um cortejo de personagens, que via de regra muito mais que um, que vieram para me espreitar, para trazerem para mim a dor que eu provoquei neles. O que preconiza Jesus? Que a dor do outro seja saneado com os nossos melhores sentimentos. Então, se ele vem para me provocar dor, nós precisamos ter experiências, que são as obras no bem, para dar-lhes amor, simbolicamente, para dar-lhes os melhores sentimentos, porque aquela dor que ele quer que nós passamos, nós causamos neles. E precisamos ter o bálsamo para esta ferida. Qual é o bálsamo que nós vamos ungir os nossos desafetos das dores que lhes causamos? Então, por mais ferocidade que possam apresentar, na verdade, são vítimas nossas. São espíritos sedentos de socorro espiritual, de alguém que os ame para aplacar a fúria, para aplacar o tormento. Porque quando eles transferem esse tormento para nós e nós nos atormentamos também, nós nos igualamos na vibração e na questão. Então, se ele traz uma raiva ou um ódio ou um aspecto da vingança, e eu me desarvoro porque eu tenho esse aspecto de vingança em mim, porque eu tenho esse ódio em mim. E é isso que nós temos que entender em profundidade, para nós sairmos definitivamente daquele que vem pedir o socorro, que alguém me liberte de um mal, quando esse mal está em mim. Então, mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes, que nós estamos chamando cuidadosamente, mas é importante a gente falar, que práticas externas não têm sido suficientes para desmobilizar uma trama das nossas memórias, que nós vamos chamar obsessão, porque
aceitação de verdades religiosas, todos podemos ter, seja qual for a religião, eu aceito aquela religião. Operar a adesão verbal, falar que somos daquilo e sermos capazes de falar toda aquela doutrina que professamos verbalmente, todos somos capazes. Todos nós podemos estar dentro de ideologias nobres e edificantes, externamente. Porque isso faz parte da história da humanidade ainda. Né? Está dentro do esperado. Porque nós viemos de práticas externas e não tivemos estímulos para entrarmos em contato profundo conosco mesmo. Então, somente agora, nessa fase da doutrina espírita, nesse momento da aplicabilidade da renovação social que o Espiritismo vem nos mostrando, é que nós estamos com certa condição, nem todos, alguns com certa condição, de poderem fazer esse mergulho íntimo e se responsabilizarem pela sua própria evolução. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo. Então, uma coisa é eu professo uma religião, eu vou, se for a religião espírita, eu dou passo, eu evangelizo criança, eu falo do evangelho, mas isso ainda não me desobsedia, porque é externo. Então, eu faço um bom trabalho e mostro para você, eu apronto uma fala e mostro para o outro, eu estendo as minhas mãos para dar o passe, mas o momento que nós estamos passando é intimista, é de nós mergulharmos nesses conteúdos para termos lucidez qual é o aspecto que eu vim resolver, para que eu possa romper os liames fluídicos com uma trama do passado que eu provoquei, um mal que eu trago em mim. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, que eu colocaria aqui novos hábitos espirituais, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, onde entraria devotamento e abnegação ao trabalho no bem. Então, sem deixarmos um segundo das nossas responsabilidades familiares, porque ali é a grande obra do Espírito. É naquele cadinho purificador que eu ergo no meu dia a dia os meus sentimentos que, em decorrência dessa construção, eu transmito ao outro, seja no contexto da casa espírita, profissional, no contexto social. Então, a misericórdia do Pai nos confia ambientes íntimos, chamado família, para que edifiquemos ali valores e esses valores sejam oferecidos em outros contextos. Muitas vezes, na casa espírita, saindo um pouco dos conflitos de relacionamento familiares, nós adquirimos mais força, nós alimentamos da verdade, nós trocamos valores de sentimentos com os nossos companheiros de trabalho, nós vamos observar o testemunho do outro que vai me fortalecer e me dar experiência, me dar estímulo. Então, eu me fortaleço na casa espírita e levo para o meu reduto familiar a motivação de fazer diferente. Tudo isso se chama desobsessão. Olha como é amplo o tema. Qual é o remédio da fé, para a desobsessão? É bem amplo, porque é um processo de transformações íntimas. Então, o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos simbolicamente, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação dos sentimentos no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos.
O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Esse item é importante nós ainda demorarmos o nosso pensamento em outras oportunidades para nós sabermos o que são renovações íntimas e purificação de sentimentos. Vamos refletir. Muitas vezes, quando estamos reencarnados e não vivemos uma existência ligados a Jesus, o nosso Mestre, e vivemos uma existência distantes do bem, distantes da religião, e vamos entendendo cada vez mais profundamente que religião não são atos externos, mas é um movimento que o ser faz de se ligar a Deus e em geral, nós nos ligamos a Deus através do outro. Então, quando nós passamos uma existência sem dar o devido significado a isso na nossa vida, invariavelmente nós nos comprometemos e estabelecemos determinadas ações com espíritos que nos rodeiam, que vão exigir de nós lá na frente, quando estivermos em condições melhores, porque assim a justiça de Deus vai exigir de nós, a nossa consciência vai exigir que nós tenhamos existências apenas e tão somente para solucionar dramas perpetrados contra nós mesmos. E vamos, entre milhões de aspas, gastar o tempo de uma existência apenas e tão somente para isso. Muitos de nós se encontram nesse momento numa existência em que o planejamento reencarnatório foi estabelecido quase que única e exclusivamente para ajustes com alguém ou com alguns espíritos que nós nos comprometemos no passado. E isso nós vamos observar a partir daquilo que nós sentimos, no nosso modo de sentir. Às vezes, vamos ter no nosso lar alguém que não simpatizamos. Pode ser um filho, o pai, a mãe, alguém um pouco mais distante na família, uma avó, um avô, ou ainda mais distante, mas que a injunção reencarnatória trouxe para perto de nós para que as soluções se fizessem de maneira definitiva. E hoje o mundo nos estimula a quê? A abandonar compromissos espirituais. O mundo está repleto de profissionais que, ao nos atender e lançar as nossas queixas, somos orientados a ter uma vida pautada no prazer, na alegria fugidia e deixar de lado aqueles compromissos que foram tão bem elaborados pelos espíritos que nos amam, que nos auxiliaram a planejar uma existência. Então, olhar ao redor de nós e identificar aqueles espíritos que são para nós dificuldades assim encaradas por nós mesmos, mas que na verdade são oportunidades, olhar para esses espíritos e começar imediatamente a fazer um processo saneador. E como a Célia colocou, como vamos sanear
Essa é a pergunta fundamental do dia. Como vamos sanear aquelas vibrações dentro de nós que nos atrapalham, que impedem que nós possamos verdadeiramente expressar todos os nossos conteúdos felizes já armazenados em nossa existência? Como nós vamos expressar toda a nossa potencialidade que está em nós, posta por Deus nosso Pai, se trazemos essas nódoas? Como vamos nos libertar disso? Só há um caminho. E não adianta filosofar. O único caminho é servir. Servir aquele que no passado nós prejudicamos, nós abandonamos. Servir aqueles que hoje representam para nós desafetos, desafios, que na verdade são oportunidades. Nos debruçar servindo de manhã, de tarde e de noite. Hoje, amanhã, até o fim. É assim que nós resolvemos de maneira definitiva as pendências que trouxemos em nossa intimidade e que nesta existência viemos buscar solução. Porque na medida que nós servimos os nossos pseudos desafetos, nós vamos reestruturando nossa malha perispirítica que está esgarçada pelas atitudes perpetradas contra as leis divinas. Então, esses espíritos se aproximam pelas leis divinas, porque Deus, nos amando, nos oferece oportunidades redentoras. E essas oportunidades, aproveitadas por nós, nos libertará definitivamente da sombra que carregamos em nós, que nos impede de sermos espíritos ditosos, felizes. Então, compreender e aceitar e passar toda uma existência agindo desta forma vai nos proporcionar a verdadeira libertação. Tenhamos a coragem, o bom ânimo de seguir por esse caminho. Olhemos para aqueles que nos cercam e nos debrucemos sobre eles, servindo alegremente, com a máxima confiança de que, em breve tempo, laços poderosos de amizade, de amor, de fraternidade irá se estabelecer entre nós. E aí sim, nós vamos caminhar, podendo expandir tudo aquilo que Deus plantou em nós. Então vamos ter a coragem, o bom ânimo de nessa manhã estabelecermos para nós planos divinos de servir. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta gratidão em nossos corações por compreendermos nesta hora
estas lições de vida eterna que hão de nos libertar para sempre da maldade que ainda carreamos em nossos espíritos, que nos enfraquecem, que nos entristecem, que nos tornam espíritos frágeis. Que nós possamos nos robustecer pelo bem praticado com todos aqueles que nos cercam. Que possamos nos tornar espíritos lúcidos ao observarmos a necessidade dos espíritos que o Senhor fez aproximar de nós, que vieram buscar, através da convivência e do relacionamento, os elementos que já construímos em nós e que, ao oferecer a eles, farão de nós espíritos melhores. Nesta manhã gloriosa das nossas vidas, Senhor, que nos encontramos em Seu nome, rogamos que aonde quer que estejamos, possamos servir, possamos dar as nossas mãos aos caídos, socorrer aqueles que se encontram em desespero, fortalecer os corações fragilizados pela fé que sustentamos nas nossas obras. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que sofrem, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Os irmãos que se encontram nos lares, que se encontram, Senhor, nas enfermarias, que se encontram, Mestre, nos hospitais, necessitados de amor, de paz e de saúde. Que os espíritos benevolentes ligados ao seu coração e que nos ouvem nesta hora possam socorrê-los. E que nós possamos desprender do que temos de melhor. Ampara-nos e fortalece-nos, agora e sempre. E ainda, se podemos rogar, Senhor, elevamos o nosso pensamento para Te pedir que o Senhor nos ofereça ainda mais as tarefas simples, para que, executadas na terra do Cruzeiro, possamos contribuir para que esta nação luminosa se transforme na pátria do Evangelho, sobre as vibrações amorosas de Ismael, o Espírito que o Senhor designou para elevar esta pátria à condição de nação evangelizada. Que o Senhor nos envolva sempre com as suas vibrações amorosas. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.